Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Acabei de acordar. Acordei agora. Deixa eu colocar o meu fone. Agora sim, valendo. Bom dia, pessoal. Acordei agora há pouco, aproveitando filhas, esposa, tudo dormindo, todo mundo dormindo. Então eu decidi fazer uma livezinha rapidinha com vocês aqui. Então eu não sei que horas que a esposa vai acordar, mas bom dia a todos vocês. Hoje eu quero fazer algo totalmente diferente. Eu quero fazer uma reflexão bíblica com vocês. Eu acho que vale a pena vocês ficarem aí, porque é algo que eu particularmente nunca fiz aqui na minha live. Então, aproveitando vocês que estão aí, vou falar um pouquinho sobre ansiedade. O que Jesus fala sobre ansiedade? Cara, isso é massa. Então, vou colocar meu óculos aqui, preparar vocês que estão se conectando. Olá, Fregoninha, Rafael, Neide, Carlinha, bom dia. Bom dia, tudo jóia? Que bom que você está aqui. Eu quero falar hoje sobre uma das falas mais longas de Jesus, falando sobre ansiedade. Cara, eu vou fazer um paralelo bíblico. Estamos num país, é um país laico, claro, mas boa parte do país ele é um país cristão. Então eu quero trazer uma vertente. O que que a Bíblia fala sobre ansiedade e talvez dar a vocês alguma possibilidade maior para quem crê, né? A Bíblia, como eu já expliquei diversas vezes para vocês aqui a respeito dessa ideia. Então chama aí, Rafa, chama a galera mesmo aí que eu quero fazer uma reflexão sobre uma das falas mais longas de Jesus na Bíblia, foi sobre ansiedade. Então é sobre ansiedade que eu quero falar com vocês hoje. Vocês podem participar, podem comentar, podem trazer aí a ideia de vocês também, mas eu quero refletir com vocês então um pouquinho sobre isso, sobre essa ansiedade do ponto de vista de Jesus. Vou fazer essa live e depois vou sair para fazer barba, raspar a cabeça, dar a minha geral do domingo, que amanhã provavelmente vai ser um novo dia. Então a gente vai aqui juntos refletir um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas estão aqui, estão ansiosas e não sabem por que estão ansiosas ou não entendem por que ficam ansiosas. Então eu vou fazer essa reflexão com todos vocês hoje pela manhã sobre ansiedade do ponto de vista bíblico. Então vou até colocar aqui tema para as pessoas ficarem sabendo. Vou botar aqui tema ansiedade. Ansiedade. Pronto. Mateus 6, de 25 a 34. Pronto, é sobre isso que eu vou falar. Tema, ansiedade, Mateus. Então vai ser o seguinte, pessoal, olha só. Eu não sei que você provavelmente... E aqui não tem nada a ver com religião. Que já me conhece sabe disso. Se pensa em um cara que está fora de processo religioso, sou eu. Esse negócio de religião, cara, religião deveria religar o homem, né? Essa é a ideia da palavra religare. Mas não é para religar. A religião hoje é para separar, né? A gente vê uma igreja do lado da outra, uma porta batendo com a outra, com denominações diferentes. Eu sempre falo, não é o mesmo Deus, cara. Essa galera não tá falando do mesmo Jesus, não é. Se fosse o mesmo, tava todo mundo junto. Por isso que existem milhares de religiões no Brasil e as pessoas, cada um defendendo aí os seus clientes e os seus dízimos. Então, eu quero trazer uma reflexão para a vida. Como eu falei, aqui, se você não crê na Bíblia como palavra de Deus e tal, já expliquei sobre isso também, a diferença entre escritura, palavra, etc., verbo de Deus. Mas se você acha que a Bíblia é um livro, um manual, é um manual para você poder ouvir e aprender, então nada melhor do que você refletir um pouquinho sobre isso. Então vou refletir com vocês, coloquei o tema aí, ansiedade, e como eu disse, é um dos temas que Jesus mais falou, mas as pessoas não compreendem. É uma das falas mais longas de Jesus, mas as pessoas não compreendem sobre isso. Então, olha só. Pessoal, tudo que vocês pedirem aí, técnica, mas eu passo uma técnica de ansiedade, isso tudo está no meu canal no YouTube. Por exemplo, algum exercício prático com ansiedade? Rafael, você ainda não assistiu meu canal no YouTube. Então você precisa acessar meu canal no YouTube, se inscrever lá, porque o que mais tem lá é sobre isso. Então julgo que você deva ir lá no meu canal, se inscrever e assistir e ouvir tudo que tem lá, tá bom? youtube.com/Emerson Fregona. Então, olha assim, vamos refletir um pouquinho hoje pela manhã sobre ansiedade. Pessoal, fique tranquilo, só para a gente começar, Deus ama os ansiosos, então tá tudo sob controle, tá bom? As pessoas acham que a ansiedade não é de Deus, a gente ouve sempre isso, né? Ansiedade não é de Deus, não, esse negócio não é de Deus. Não, Deus ama os ansiosos. Ele só pede apenas que a gente confie nele. Então, o pedido de Deus é que a gente confie nele. Isso está lá dentro desse texto que eu coloquei para vocês. Olha que interessante esse texto que está em Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. É lógico que eu não vou ler tudo, mas deixa aí, coloca a sua Bíblia online, abre aí, reflita comigo.
Eu quero que você coloque, inclusive, as suas dúvidas sobre esse tema. Você pode colocar aqui que eu vou responder vocês. Mas olha que interessante. Jesus vai falar aqui em Mateus 6,25 o seguinte: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Olha que porrada. Não andeis ansiosos quanto à nossa vida, quanto à vossa vida, pelo que vocês hão de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que vocês hão de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olha as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não plantam em celeiro, o vosso Pai Celestial alimenta, você não tem mais valor do que elas. Essa é uma das falas mais longas de Jesus. A gente vai chamar isso aqui de Sermão do Monte. O interessante é que ele vai falar exatamente sobre ansiedade, que ele vai dizer e vai deixar claro que a ansiedade é uma grande falta de sabedoria. Por quê? Porque olha só, as batalhas pelo comércio, olha só, você que é empreendedor, você que é empregado, você que está aqui, pai de família, olha como é que isso nos deixa ansioso. Porque esse texto aqui de Mateus capítulo 6, parece que ele está falando que a gente tem que viver totalmente ao contrário do que a gente está vivendo hoje. Por que vai dizer, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, manda a gente olhar para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro, contudo o Pai alimenta. É para a gente olhar para os lírios do campo, como é que eles crescem e florescem, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. A gente vai se arrebentar se ler esse texto. Porque esse texto é totalmente ao contrário do que a mídia está falando para você aí, do que a sociedade está dizendo para a gente. Então, a gente precisa primeiro confiar e compreender de que o que Deus está dizendo para a gente aqui é apenas para a gente confiar nele. O que está dizendo é, confie em mim. E para os nossos padrões atuais é uma antítese, isso é algo totalmente ao contrário. Confiar nele, porque olha só, a gente está numa batalha de comércio danada, então a gente tem a batalha do comércio. A gente tem uma busca pelo autoconhecimento, pelo conhecimento o tempo inteiro. Parece uma gama incessante de estudos, a gente não para de querer estudar. É investimento paralelo, no que eu vou investir, como é que vai ser meu negócio, como vou fazer meu negócio prosperar. É construção de casa, é compra de carro, é pagamento de faculdade, é investimento em cursos. E é exatamente isso que a Bíblia vai dizer que é o contrário. Ora, eu preciso tomar uma decisão e são exatamente estas coisas que vão me deixando exasperado. Alguém colocou uma coisa bem grande aqui que eu não deu para ler, mas deixa eu olhar aqui que alguém escreveu alguma coisa aqui. Ariela dizendo aqui, mas eu estou acordando de madrugada, não consigo dormir. Bom, isso está lá no meu canal no YouTube, eu já tenho dicas lá sobre isso. Acesse meu canal no YouTube, youtube.com/emersonfregona, e lá você tem vídeos falando exatamente sobre isso, tá? Então, psoríase, vitiligo, essas coceiras, pelagem da cabeça, alto nível de estresse, alto nível de cortisol, tem que relaxar. E a dica que eu vou te dar de cara aqui a dica. Tira, sai, silencia grupos de WhatsApp falando de coronavírus, quantidade de mortes, gente que está morrendo. Sai, silencia, tira esses vídeos perto de você, tira isso daí, beleza? Porque se você tirar isso aí, você vai ter um dia tranquilo, vai ter um dia mais tranquilo da sua vida quando você silenciar esses grupos e parar de ver esse tipo de notícia catastrófica, ok? Então, vamos lá. Então Jesus vai dizendo o que nessa fala de Mateus capítulo 6? Caramba, vou ficar envergonhado em público. Não consigo abrir, não. Fazer academia pra quê? Aí, caramba. Então, o que Jesus vai falar aqui? Exatamente o contrário disso que a gente está vivendo. E Jesus deixa bem claro que a ansiedade é uma falta de sabedoria. E é falta de sabedoria por quê? Por que a ansiedade é falta de sabedoria? Primeiro motivo. Por que a ansiedade é falta de sabedoria? Primeiro motivo. Porque ela não consegue trazer nada, a ansiedade não consegue trazer nada de um suposto futuro que vai acontecer. A ansiedade não consegue trazer nada. Eu não consigo alterar, eu não consigo modificar qualquer futuro até que ele aconteça. Então eu já disse no início, Deus ama os ansiosos e está tudo bem. Agora olha só, por mais ansioso que você fica, você não consegue alterar os próximos 5 minutos, você não sabe o que vai acontecer. E esse é o mal que está sobre todos que estão debaixo do sol. Você não tem como controlar o futuro. Você não tem como controlar o que vai acontecer nem na sua vida, nem o que está à sua volta. Você não vai conseguir controlar. Olá, bom dia a todo mundo que está aí. Então, o primeiro passo contra a ansiedade é você saber, eu não controlo o futuro. Na verdade, você confia no quê? Porque você acha, não? Porque, lógico, eu já disse diversas vezes, ansiedade tem muito a ver com insegurança. Aí eu não estou seguro sobre o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, então todo mundo fica desesperado. Mas olha só, em quem você confia? No governo? Em quem você confia? Nos seus filhos? Em quem você confia? No seu marido?
Em quem você confia? Na sua mulher? Na generosidade que seus filhos terão com você quando você ficar velha? É nisso que você confia? Gente, as maiores decepções geralmente vêm exatamente daí. Bom dia, Mi. Bom dia. As maiores decepções vêm exatamente disso que você mais confia. Em quem você confia? Em você mesmo? Em que você está confiando aí? Você não suporta nem o surto da existência, você não está suportando nem essas notícias de coronavírus. Você fala que você confia em você mesmo, que você confia no seu pai, que você confia na sua mãe, que você vai confiar nos seus filhos, você está confiando no governo. Na boa, deixa de tolice. Esse pessoal não aprende. Você não está suportando as notícias de coronavírus, você está falando que você confia em você mesmo? Fala sério, tá panicado aí dentro de casa, medroso, tem uma semana só que tá dentro de casa, já tá falindo os negócios, tá todo danado. Que você acha que você confia? E esse texto aqui de Mateus capítulo 6 vai falar totalmente ao contrário desse nosso estilo de vida que a gente está vivendo hoje. Então em quem você está confiando? Então o primeiro passo é que, segundo a Bíblia, segundo esse texto, como eu falei, que é um dos textos mais longos que Jesus vai falar, o Sermão do Monte, né? Ele começa aí a partir de Mateus capítulo 5, e vai falar sobre diversos textos aqui, Mateus capítulo 5, e é longo, né? O Sermão do Monte, as Beatitudes, lá. Então, tem muitas pessoas. Eu tenho alguma amiga que está precisando ouvir essas palavras, ou Eden Lucas. Não é só amiga não, tá? Pela PNL a gente diz que quem precisava ouvir está exatamente aqui. A gente sempre fala que é para os outros, né? É para gente. Isso aqui é para gente. Então, primeiro passo. A ansiedade não consegue trazer nada de um futuro que eu acho que eu vou ter controle. Então esquece, você não controla nem o batimento cardíaco. Então para de se enganar, porque as maiores decepções vêm exatamente daquilo que você mais confia. Segunda coisa, por que eu ser ansioso é uma grande falta de sabedoria? Porque a ansiedade me envenena. Aí eu vou acabando. Ou seja, a ansiedade me envenena, é claro que me envenena. Aumenta meu pico de adrenalina, aumenta meu nível de cortisol, eu fico viajando o tempo inteiro e vai me envenenando. Tem gente que está falando aqui, ó, começa a aparecer um monte de vermelhidão no corpo, começa a aparecer um monte de pelagem, começa a cair, o pau começa a quebrar aí, o seu corpo vai somatizando. Então, ou seja, por que ficar ansioso é uma grande falta de sabedoria? Porque me envenena. E aí eu vou acabando com a vida da qual eu digo que eu quero preservar. E aí então, na vontade de preservar a minha vida, eu me enveneno. Você está compreendendo? Quem está entendendo, coloca joinha, só para saber que você está me entendendo. Isso aí, Carlinha, show de bola. Veja os passarinhos que voam no céu, não semeiam. Então, a minha pergunta é, você está compreendendo? Então, o primeiro passo ansiedade, a falta de sabedoria, porque eu não controlo o futuro. Então, o que vai acontecer com o coronavírus, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com o seu emprego, você não controla. Então, por mais ansioso que você fique, esquece. O que é mais importante, a vida ou a comida? O alimento é mais importante do que a vida? Então, você precisa pensar sobre isso. Então, o primeiro passo é que eu não controlo nada do futuro. Segunda coisa, por que a ansiedade é uma falta de sabedoria? Porque ela me envenena. E aí eu, querendo proteger a minha vida, morro querendo protegê-la. Ou seja, fico ansioso, querendo resolver o futuro e vou acabando com a vida do qual eu digo que quero preservar. Aí vem as alergias, aí vem as arritmias no coração, aí vem os surtos no meio da madrugada. E você diz que está querendo salvar a sua vida. Olha só, eu posso ter controle sobre as minhas economias. Posso. Eu posso ter controle sobre os meus bens. Mas eu não tenho controle sobre o meu fígado. Eu não tenho controle sobre o meu coração. Eu não tenho nenhum controle sobre o que está do lado de fora de mim. Vocês estão compreendendo, né? Então tem gente dando coraçãozinho aqui, massa, show de bola. Coraçãozinho aqui aumenta isso. A ansiedade pode ser voltada apenas a uma área da vida? Sim, claro. Uma determinada área, claro, te deixa ansiosa porque você se sente inseguro em relação àquela área. Claro, sem nenhum problema. Inclusive, pessoal, ficar ansioso não é problema não, viu? Mas é uma grande falta de sabedoria. Tem momentos da vida da gente que a gente vai ficar ansioso porque está com uma grande expectativa sobre algo que virá e nós não temos controle. E o que acontece? O que a ansiedade gera na gente? Olha o que a ansiedade gera. Vamos lá. Quando estou preocupado, me dá essas coceiras e manchinhas. Aí a Fabrícia dizendo aí já, tá vendo? É isso aí mesmo. Então, o que a ansiedade pode gerar em mim? Primeiro, a ansiedade gera vícios de pensamentos.
Aí aquele monte de pensamento repetitivo, tem gente que colocou aqui que falou que não conseguiu dormir. Aí é pensamentos repetitivos, pensamentos autodestrutivos, ciclos que a gente parece que não consegue quebrar. É fixação de temas e são temas geralmente opressores, então, ou seja, tem gente que você vai conversar com ela agora, você chega para conversar com ela só fala de coronavírus e quantidade de mortes que morreram na Itália, na Espanha e quantos tem mortos no Brasil, ela só sabe falar sobre isso. Isso, a ansiedade vai gerando essa fixação de ideia. E o que é pior? Porque se eu fixo a ideia, eu começo a ter pensamentos destrutivos. Lembra que eu falei de que aquilo que você pensa... Pessoal, antes de uma coisa existir, ela foi pensada. Você consegue? Anotou essa aí, né? Qualquer coisa antes de existir foi pensada. Esse controle só existe porque foi pensado primeiro. Ou seja, tudo começa na mente. Antes de algo vir à existência, isso foi pensado. Então, cuidado com o que você está pensando. Porque o que você pensa traz a existência. Pensa sobre. Gente, você tem que anotar essas coisas todas para você aprender a viver. Então, a ansiedade, a gente já falou que é uma grande falta de sabedoria porque não controla o futuro. É uma grande exasperação porque vai me ferrando pouco a pouco, então vai destruindo, é autodestrutiva. E o que é pior, a ansiedade vai gerando vícios de pensamentos. Pessoas que só falam disso ficam extremamente viciadas. Já viu aquela pessoa que diz, gente, eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa mesmo. Aí fica ansiosa o tempo inteiro. Ou seja, essas pessoas já estão fixadas nesse mesmo pensamento. E outra coisa que a ansiedade faz, o que a ansiedade faz? Ela tira qualquer criatividade. A ansiedade tira a paz da pessoa. E mais, sem paz ninguém consegue ser criativo não, irmão. Ou seja, a pessoa ansiosa fica panicada o tempo inteiro. Ela não consegue nem ser criativa e nem consegue ficar em paz. Então vai percebendo o que a ansiedade vai gerando na gente. Vai tirando criatividade. Vai tirando sua possibilidade de ter saúde. Vai tirando sua paz. E sem paz, irmãozinho, ninguém consegue viver. Por isso eu já dei a sugestão no início. Desligue a sua televisão só por hoje, cara. Saia dos grupos que estão falando de coronavírus só por hoje. Você vai ver como você vai dormir em paz como nunca. Pare de ver notícias catastróficas só por hoje. Você vai ver como você amanhã vai se acordar melhor e amanhã também vai fazer a mesma coisa. A sua vida vai mudar. Então, tá aqui a dica. Então, ou seja, a ansiedade tira também a minha criatividade. O que a ansiedade gera em mim também? A ansiedade tira a minha identidade. Porque a ansiedade é comportamento. Ninguém nasce ansioso. Você é Maria, você é Solange, você é Kleber, você é Luana, você é Paula, você é Fabrícia, você é Emerson, você é Josielton. Você é essa pessoa. Você não é ansioso. Quando eu digo eu sou ansioso, eu estou adquirindo uma identidade. E identidade é quinto nível neurológico. Comportamento é segundo nível neurológico, é lá embaixo. Quando eu falo eu sou ansioso, eu elevo um comportamento a um estado de ser. A gente está ansioso, então está é comportamento. Eu sou ansioso é identidade, é lá em cima. Nós chamamos isso de pirâmide de níveis neurológicos. Então, quando você já diz eu sou ansiosa, eu sou ansioso, já está me dizendo que você está mudando a sua identidade. E como o cérebro aprende por repetição também, o fato de você repetir para você, para sua família, para os seus amigos na internet que você é ansiosa, que você está ansiosa, que é assim mesmo, o teu cérebro está aprendendo a ser, mesmo que você nunca tenha sido. Tá entendendo? Cuidado com aquilo que você diz de você mesmo. Porque quando você fala eu sou ansiosa, eu sou nervosa, tudo dá errado, né? Eu tô com medo, o seu cérebro aprende a ser, mesmo que nunca tenha sido. Então, cuidado com o que você anda falando. Por quê? Porque falar que eu sou ansioso ou viver ansioso vai tirando de mim a minha identidade. Quem compreendeu vai fazer assim, ó, vai escrever assim, ó. Quem está compreendendo o que eu estou falando vai escrever assim: Live do Fregona. Hashtag Live do Fregona. Acabei de colocar aí, ó. Quero ver quem está comigo aqui, quem está ouvindo. Quem está aproveitando o domingo de manhã para, ao invés de ficar vendo notícia aí, desenvolver a mente, expandir sua consciência.
acalmar, colocar seu pé no chão. Live do Fregona. Quero ver quem está ao vivo comigo. Hashtag Live do Fregona. Escreve aí. Olha lá, Fabrício, live do Fregona. Ah, começou a aparecer aí. Live do Fregona. Live do Fregona. Show de bola. Só para saber se vocês estão ao vivo comigo aqui. Tem mais de 50 pessoas aqui ao vivo. E eu queria saber só quem está mesmo aí, quem só está ouvindo aí ou quem está acompanhando. Hashtag Live do Fregona. Então já falamos sobre ansiedade. Estou falando o que é ansiedade e o que ela pode causar em mim. O interessante é que eu estou falando isso com base no contexto bíblico. Então eu estou pegando o contexto bíblico e adaptando para nosso dia a dia, para o que nós estamos vivendo hoje. Cozinhando, lavando... Emerson, eu estou cozinhando, lavando roupa, estou fazendo um combo e estou te ouvindo. Massa! É isso aí. Ok? Então, maravilha. Vamos lá. Olha só. Dentro do contexto bíblico, tem algo super interessante. Lá em Lucas acontece um episódio muito legal. Lá no livro de Lucas, acontece o episódio de duas mulheres, Marta e Maria. Acontece, olha só, isso está lá em Lucas capítulo 10, versículo 38. Saca só, olha que interessante, o que Jesus vai falar? Jesus vai na casa de duas mulheres, Marta e Maria. Jesus chega lá e fala assim, ó, acontece que indo eles a caminho, entrou numa aldeia e certa mulher com o nome Marta recebeu Jesus na sua casa. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, o qual se sentou também aos pés de Jesus para ouvir o que ele falava. Marta estava muito distraída. Marta andava fazendo muitos serviços, ocupada e aproximando-se de Jesus falou, Senhor, você não se importa não que a minha irmã Maria está me deixando servir você sozinho? Fala para ela vir me ajudar. E respondendo, Jesus falou para Marta, 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 você está muito ansiosa e afadigada com muitas coisas. Gente, olha só, isso está lá em Lucas 10, 41. Jesus falou, Marta, Marta, você está muito atarefada, você está muito afadigada, você está muito ansiosa fazendo muita coisa. Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, o qual não será tirado dela. Gente, ansiedade é uma inimiga sutil da fé. Olha, você tem que anotar esse trem aí. Eu só vou falar isso uma vez. Eu falei que eu nunca fiz uma live desse tipo aqui e eu estou fazendo para vocês. Então, isso aqui, quem copiar aqui no domingo vai aproveitar e vai beber essa banha. A ansiedade é uma inimiga sutil da fé. É um medo sutil que se disfarça de autopreservação, se disfarça de insegurança, de prevenção. Marta estava lá toda ocupada, querendo fazer um monte de coisa, toda ansiosa para querer mostrar serviço, querer mostrar trabalho, querer desenvolver várias coisas. E aí Jesus vira para ela e fala assim, Marta, você está muito ansiosa, você está muito fadigada. Você tá fazendo a coisa errada, cara. Uma coisa só é necessária. Tá aqui no texto, gente. Tá aqui no texto, né? Depois você pega lá Lucas 10, a partir do 38. Cara, você tá muito afadigada. Você não tá sacando o que é, ô Marta. A Maria não tá fazendo nada. A Maria só veio e ficou aqui do meu canto. A Maria só tá me ouvindo. Maria escolheu a melhor parte. Maria tá aqui nos meus pés, tá bebendo tudo que eu tô falando aqui. E você tá, lava a cozinha, lava a roupa, é cozinha, é fazer não sei o quê, é conquistar, é ser. Cara, a ansiedade é uma inimiga sutil da fé. E sem fé, irmãozinho, você não sai do lugar. Como diz aquela velha música, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E a ansiedade paralisa, claro, a ansiedade paralisa. O medo paralisa. A raiva paralisa. O ódio paralisa. Então, a ansiedade ela é uma inimiga sutil da fé. E mais, a ansiedade, olha o que eu vou dizer agora, a ansiedade destrói relacionamentos. A ansiedade destrói relacionamentos. Emerson, por que a ansiedade destrói relacionamentos? Porque a pessoa fica distraída. E ela não consegue focar nas pessoas, nos filhos, na vida. Ela fica distraída com um monte de coisa. O que vai ser? E como é que vai ser?
Então ela vai deitar na cama, ela vai mexer no celular, ele vai fazer o que? Vai ficar o dia todo na internet vendo notícia. E aí ele fica ansioso, o que vai fazer? Como é que vai ser? Ele se distrai dos filhos, se distrai do que está acontecendo à volta dele, se distrai de respiração, ele não consegue respirar direito. Vai se distraindo o tempo inteiro, a ansiedade destrói relacionamentos porque torna a pessoa distraída. E ele não consegue perceber nada que está em volta. Não consegue perceber nada. Uma pessoa ansiosa tem muita distração. Ela não está presente. Uma pessoa ansiosa está sempre no futuro. E o futuro não existe, ou seja, é alguém que está desatento a tudo. A ansiedade foca em um futuro que ainda não existe e naquilo que não existe que ainda nem chegou. Aí a pessoa vai se arrebentando nos relacionamentos. É uma pessoa ansiosa, olha só, uma pessoa ansiosa, ela olha sem enxergar, ela escuta sem ouvir, a ansiedade torna a pessoa distraída e abstraída de uma realidade do aqui e agora. Gente que anda com os pés e mãos gelados o tempo inteiro, fica com uma sensação de falta de fôlego, um ataque cardíaco que não para, ansioso. E Jesus vai dizendo, não fica ansioso. Não fica ansioso porque é falta de sabedoria. A ansiedade vai arrebentar você. Vai tirar você do aqui e agora, do presente. Vai tirar você de ver a vida. Uma coisa só é necessária. E você está envolvido com várias outras coisas. Você está ficando ansiosa à toa. Eu estou aqui e você não aproveita a minha presença. É o que Jesus estava falando para Marta. Marta, eu estou aqui na sua casa. Vim te fazer uma visita. A sua irmã sacou. Ficou aqui do meu lado. Está aqui abaixadinha nos meus pés. Aprendendo, ouvindo, e você fazendo as mesmas coisas de sempre. Varre casa, faz panela, põe café no fogo para fazer café. Marta, você está muito atarefada, você está muito afadigada, você está muito ansiosa. Marta, uma coisa só é necessária. Você está sacando esse negócio, pessoal, ou não? Sabe por que eu estou perguntando se você está entendendo? Eu fiz uma live ontem. Lembra da live que eu fiz ontem? Porrada a live de ontem, não foi? Eu fiz uma exortação a uma pessoa aqui ao vivo. Rapaz, ela virou veneno comigo. Ela foi lá no meu perfil, mas escreveu você tem que ver o tamanho do trem que ela escreveu. Você me humilhou em público. Você chamou minha atenção. Você não sei o quê, porque eu não vou perdoar minha mãe mesmo. Blá, blá, blá. Ela transferiu para mim a raiva que ela tinha da mãe. Jogou na minha mão, nos meus peitos. Eu falei, meu Deus do céu, eu estava procurando um bode expiatório. E eu aqui, com toda a boa intenção do mundo, eu tive que ser incisivo. Porque gente que se vitimiza tem que tomar choque. Você não nasceu para ser vítima. Você nasceu para ser protagonista da sua vida, não vítima. E eu tive que dar um choque de realidade aqui. Rapaz, eu tomei uma ontem. Eu falei, rapaz, foi demais. Por isso eu estou perguntando se você está entendendo o que eu estou falando. Porque a maioria de nós não quer sair do estado que está. Tem gente que vai me ouvir aqui e vai continuar como Marta. Vai sair daqui e vai ficar ansioso. Vai sair daqui e vai ficar aqui nervosinho, vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não vai relaxar, não vai estar aqui à volta, não vai estar aqui agora acalmando, porque uma coisa só é necessária, fé, confiança. Então você está entendendo o que eu estou falando? Se você quer parar de andar com o pé, mão gelada, essa taquicardia, essa coceira, uma coisa só é necessária, cara. Uma coisa só é necessária. E você está preocupado com muitas coisas. Kleber, foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo. Ela agradeceu aqui o que eu falei e depois foi lá na minha timeline, não foi nem no particular. Lembra que eu ainda falei no início? Pessoal, sempre que vocês quiserem exortar alguém, exorte essa pessoa lá no particular. Aqui foi ao vivo porque ela pediu ao vivo aqui. Ela pediu ao vivo. Mas está tudo bem, ok? Bem, o ego não tem jeito. O ego não teve força para a manobra, é exatamente isso. Então não tem jeito. Se bateu no ego, não conseguiu. E ainda bem que eu estava tomando kombucha, hein? Eu estava tranquilo, nem estava comendo maçã ontem. Ô Fregona, bom dia. Mas a ansiedade também não pode ser sintomática devido a um quadro de depressão? Não. Quadro de depressão não está ligado a futuro, não. Quadro de depressão está ligado a passado. E ninguém nasce ansioso. Se é sintomático, tem uma emoção por trás disso. Tem que buscar a emoção que se manifesta como sintoma de ansiedade. E a emoção que se manifesta como sintoma de depressão. Muita gente vai falar sobre isso, né? Que a depressão, a ansiedade pode passar por picos, mas quem é depressivo. Porque o depressivo, a intenção do depressivo é o quê? Tem baixa dopamina e o depressivo fica sempre ligado ao que aconteceu, ao que já foi, às oportunidades que perdeu na vida. O ansioso não, é sobre o que virá e como é e etc.
A postura do ansioso e do depressivo são diferentes até fisiologicamente, tá bom? Aí, ó, Emerson, tem ataque cardíaco e mãos e pés frios só para falar em público. Nada mais é, José Alto, do que medo do julgamento alheio, medo do que vão falar, o medo de errar, uma cobrança interna que existe, que na verdade nada mais é do que um estado ansioso. Uma coisa só é necessária. Interessante é isso, né? Ou seja, ó, a gente fica ansioso para ganhar dinheiro, ansioso para trocar de carro, ansioso para um monte de coisa, e a gente acha que foi para isso que Jesus chamou a gente. Aqui nesse texto aqui, cara, a gente viu em Mateus aqui, eu botei o texto fixo aqui, lá em Mateus, ele fala para você não se preocupar. Olha as aves do céu, blá, blá, blá. Olha os passarinhos, olha os lírios do campo. A gente não quer isso não, cara. Eu falei sobre isso ontem. Gente, tudo que eu tô falando para vocês é tudo gravado no meu feed aí. O Instagram não mostra o feed para todo mundo. Se você não for no meu perfil, não ficar vendo os meus vídeos no feed, eu não vou ficar aparecendo para você. Você tem que ir aí. Então não espere. Será que o Emerson postou algo novo? Vai lá no meu canal no YouTube, que tá tudo lá, ou você vai encontrar no meu feed do Instagram. Mas você tem que acessar. Não espere o Instagram mostrar para você. Ele só mostra para 8% do meu público. Então você precisa acessar se você quiser esse conteúdo. E eu falei sobre isso ontem. Sobre as pessoas que ficam extremamente ansiosas, medrosas, não assumem a vida. Gente que está achando que foi para isso que Jesus chamou a gente, para viver ansioso, e não é. Tem um chamado muito maior. E lá em Mateus está falando, olha os lírios do campo, olha tudo aí que está à sua volta. Mas eu falo, a gente fala que quer a vontade de Deus, mas a gente não quer a vontade de Deus, a gente quer a nossa, cara. As pessoas me perguntaram, mas qual é a vontade de Deus? Eu falei, a vontade de Deus é dividir, ao invés de reter só para você. É compartilhar. Vontade de Deus é dizer, é nosso, ao invés de dizer, é só meu. Vontade de Deus é incluir. Vontade de Deus é aceitar. Vontade de Deus é acolher. Vontade de Deus é distribuir o seu pão para quem não tem. Vontade de Deus é ter um olhar de misericórdia para aquela pessoa que te ferrou a vida inteira. A gente quer? A gente fala que quer a vontade de Deus, mas no fundo a gente não quer coisa nenhuma, a gente quer a gente. E de preferência tentar mostrar para Deus que ele estava errado. Essa é a grande verdade que a gente faz o tempo inteiro. A questão é o que você quer. Bom, você quer garantir seu futuro? Vou finalizar aqui minha live. Eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso. E te digo mais, não adianta você querer ter tudo na vida se você não tem uma única coisa. Jesus está falando, uma coisa só é necessária, mas parece que a gente não quer. Emerson, cadê o de ontem? O de ontem não está, eu não deixei gravado. Está aqui no meu celular, que eu vou postar depois no meu YouTube. Mas a de ontem eu não deixei gravado aqui no feed, não. Por que eu não deixei gravada? Para a pessoa que ficou ofendida ontem não ficar comendo vômito. Tem gente que faz isso. Fica ofendido e depois fica assistindo toda hora. Então eu, por preservar a vida daquela pessoa, porque eu falei com ela que tudo que eu fiz foi na tentativa de salvá-la, e ela não compreendeu, então ela precisava de uma transferência de raiva, então ela transferiu para mim a raiva. Então eu falei, quando isso tudo acabar, quando isso tudo apaziguar no seu coração, você vai perceber que eu só tive boas intenções a seu respeito. Então eu preferi tirar a live, mas eu irei postar no meu Instagram, no meu YouTube, tá bom? Assim que eu terminar de fazer a capa, tudo certinho, eu vou postar lá para vocês terem acesso a todo o conteúdo de ontem, que eu julgo que foi bem interessante para todos vocês. Então, o que eu faço para garantir meu futuro? Tenha todas as suas expectativas confiantes e firmadas no amor de Deus. Emerson, eu não creio em Deus. Eu sinto muito. Porque quando a pessoa não tem um nível neurológico superior à sua identidade, ele não sabe a quem recorrer no dia de angústia. Nossa, falar isso aqui é tenso. No dia da angústia você vai recorrer a quem? A quem? Às purpurinas, aos astros, à lua, ao cosmos. Você vai recorrer a quem? Eu creio nisso também, viu, Kleber? É a mesma coisa. Quem está sofrendo não escolhe, cara. Se vai abraçar um toco, não escolhe terapia. Quem está sofrendo no meio de um rio, ele abraça um jacaré achando que é toco, ele abraça porque ele quer sobreviver.
Então ele agradece. Quem fica escolhendo o tipo de terapia não está sofrendo o suficiente ainda. Quer que alguém fique bajulando a dor. Mas é isso. E eu nem lembrava disso. Ela havia sido uma pessoa que eu havia atendido na clínica uma certa vez. Não fiz terapia, né? Só fiz o atendimento de consulta. Mas eu não me lembrava. É tanta gente, cara. Mas tá. Uou! Pesado demais, mas necessário. Então deixa eu falar uma coisa para você. No dia da angústia, você vai precisar se firmar em alguma coisa. Esse é o melhor momento para reflexão. O melhor momento para economizar energia, porque todos nós vamos precisar dela daqui uns dias. Para refazer e continuar esse processo de transformação. Então eu julgo que uma coisa só é necessária. Estar firmados no amor e naquilo que Deus deixou para nós, confiantes nisso. É disso que nós precisamos, tá bom? Galera, eu acho que é isso, né? Um bate-papozinho só, um pouquinho diferente para vocês aí. Eu vou deixar gravada essa live para vocês poderem assistir, poderem ler um pouquinho mais sobre isso. Mas falamos um pouquinho sobre ansiedade com base nesse texto bíblico aí de Mateus capítulo 6. Eu pensei em falar sobre os cegos. Cara, sobre os cegos lá que chegam para Jesus é interessantíssimo porque os caras eram cegos. E tem os leprosos que também chegaram dentro da cidade, não podiam entrar na cidade. Os caras tiveram que romper os olhares, tiveram que ser corajosos o suficientes, tiveram que assumir uma postura diante de uma sociedade que dizia: você não pode tocar em nós porque você é leproso. E o leproso ele ficava no leprosário, o leproso ficava fora da cidade. O leproso não podia tocar em ninguém porque ele tinha uma lepra aparente, ele tinha uma lepra visível. A lepra hoje nós chamamos de hanseníase, né? Mas era uma doença na época sem cura, onde o leproso ficava no leprosário e tinha que ficar do lado de fora da cidade, porque é extremamente contagioso. E a lepra, ela fica na epiderme, ela arrebenta, a lepra ela desconstrói o ser. Então a lepra ela faz a carne da pessoa ficar puída, sangue, vísceras, né? E aí esses caras não suportaram ficar do lado de fora da cidade porque ouviram dizer que um cara ia passar lá. Rapaz, acho que eu vou até continuar mais um pouco. Fica aí mais 5 minutos. E os leprosos, cara, esses 2 leprosos entraram na cidade. Entraram na cidade porque sabiam que Jesus estava passando lá. Olha como é que esses caras não perderam a oportunidade. Meu Deus do céu. Quanta gente está me assistindo aqui e está perdendo a oportunidade. Oh, meu Deus, se vocês soubessem isso que eu estou falando, cara. E aí esses leprosos entraram dentro da cidade. Eles foram desbravando e chegaram perto de Jesus. E o interessante é que a Bíblia vai dizendo que Jesus chegou perto desse leproso, tocou na lepra do cara, e quando tocou na lepra do cara, olha que interessante, gente, vocês têm que ter essa sacada. Jesus chega, toca na lepra do cara, e quando toca ele pergunta: o que queres que eu te faça? Meu Deus do céu. Gente, primeiro vem um toque divino, depois vem a fala. Primeiro Deus toca, depois ele fala. Tem um monte de gente falando sem Deus tocar. Vocês têm que entender esses negócios. Jesus chega, toca na lepra, onde ninguém toca. Onde todo mundo fica cheio de asepsia. Onde ninguém quer tocar na ferida de ninguém, cara. Todo mundo só quer acusar a ferida do cara, põe o cara pra fora da cidade, é melhor pra resolver, porque afinal de contas tá todo mundo protegido aqui, mas ali tem um cara leproso. Jesus vê o cara leproso com uma fé tão grande que o leproso vai chegando perto de Jesus. Jesus não dá a mínima pra asepsia, você vai pegar a lepra, você não vai pegar a lepra. Jesus toca na lepra do cara e pergunta: o que você quer que eu te faça? Sabe por quê? Porque tem gente que tá leproso, mas não quer nada. Tem gente que está leproso e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele poderia dizer: ah, Senhor, eu estou há 10 anos leproso aqui, rapaz. O pessoal me deixou fora da cidade. É uma sacanagem que fizeram. Minha mãe me abandonou porque descobriu que eu tinha lepra. Meu pai me sacaneou. O leproso não quis nem saber disso. Não ficou contando historinhas, não ficou contando mentirinhas. Jesus pergunta, toca na lepra do cara e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ser curado. O cara não perdeu tempo. A gente fica aqui dando voltas na vida o tempo inteiro. Dando voltas na vida, dando voltas na vida. E Jesus tocando a lepra da gente, a gente, blá, 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 blá. Jesus toca. Então saiba. Você vai ter que escrever isso aqui. Escreve isso aqui. Primeiro vem o toque de Deus. Depois vem a fala. Deus toca primeiro para depois falar. Escreve isso aqui.
Para ver se você vai ter uma mentalidade. Você vai ter que mudar essa mentalidade sua hoje. Aqui, nessa live de domingo. Vai. Primeiro Deus toca. Jesus não foi jogando na cara dele a lepra dele aparente. Porque a lepra era aparente. A lepra era aparente. Não tinha como o cara esconder a lepra. E quem são os leprosos de hoje? Quem são os leprosos que a gente não quer tocar? São o quê? Os gays? Os divorciados? Qual é a lepra que a igreja não quer tocar? São o grupo LGBT? São os presos? São os que tiveram vida difícil? São as garotas de programa? E quem é que a gente não quer tocar, pessoal? Quem são os leprosos dos nossos dias que a gente quer deixar do lado de fora? Porque naquela época não tinha leproso, não tinha camisa de Vênus para leproso. O leproso podia botar uma camisinha do tamanho dele e sair no meio da rua para ninguém ser infectado com a lepra. Não tinha isso. Esse cara chega para... Olha como é que é a parada. Vou finalizar aqui para vocês irem comer com esse negócio. Os cara chega para Jesus, chega perto de Jesus com aquela lepra, com aqueles panos todo puídos. Eu imagino aquele pano cheio, todo maltrapilho, todo andrajoso. Chega perto de Jesus, Jesus toca e pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe o que eu aprendo? É que Deus não é fresco como a gente. É um Deus sem asepsia. É um Deus sem luvinha. Eu tenho que botar uma luva para tocar em você. Deus toca e não dá satisfação a ninguém. Ixi. Não dá satisfação a ninguém. Deus toca na lepra da gente sem precisar dar satisfação a ninguém. O que queres que eu te faça? Talvez seja a pergunta dele para você hoje. Qual é a sua lepra aí? Você está ansioso? Está exposto isso? É a mesma pergunta é para você. O que queres que eu te faça? E aí você vai arrumar um monte de desculpa. O que você não sabe é que aqui, agora, ele já tocou aí. Porque já está tocado. É a gente que fica com desculpa. Ele já tocou e você está aí. Senhor, eu quero, sabe? Cara, ele já tocou. Primeiro já veio o toque. A fala vai vir depois. Você não percebeu que ele já está com a mão na sua ferida? Você não já percebeu, não? Que ele já tocou na sua lepra aí? Desse negócio que você reclama, desse negócio que você está falando que está sem força. Você não sacou ainda, não? Que ele já tocou aí? Primeiro vem o toque, gente. Depois vem a fala. Oh, meu Deus, vocês têm que aprender essas coisas para viver bem. Sair da religião, sair dessa coisa que manipula a gente. Voltar a viver. Antes da fala de Deus vem o toque, gente. Já tocou, já está tocado. Você acha que Deus está com luva para tocar em você? Você acha que Deus está fazendo joguinho para tocar em você? Você acha que Deus está pedindo autorização a alguém para tocar em você? Você acha que Deus está pedindo seu jejum para tocar em você? Você acha que Deus está pedindo seu dízimo para tocar em você? Você acha que Jesus está pedindo alguma igreja para você participar para tocar em você? Primeiro vem a fala divina, primeiro vem o toque divino, depois vem fala dos outros. Então para com essa palhaçada. Se deixa ser tocado, se permita ser tocado, porque tem gente que não quer. E dê a resposta certa. Se você sabe que ele está tocando, dá só a resposta certa. O que queres que eu te faça? Eu quero ser curado. Ponto. Não dê volta. Não culpe ninguém. Não joga para ninguém a sua responsabilidade de viver. Beijo no coração, galera. Ixi, eu posso falar... Gente, eu posso falar sobre isso dias e dias. Mas isso fica nos meus treinamentos. Nos meus treinamentos, quando quem participa sabe do que eu faço. Não é só curso de hipnose. Curso de hipnose é detalhe. Curso de autodesenvolvimento, curso de PNL. É só detalhe. É para a vida, autoconhecimento para você viver. Porque técnica por técnica na internet está aí um monte de técnica de graça. Não é nada disso. É vida. Qualidade de vida para você voltar a viver. Tá bom? Beijo no coração, galera. Forte abraço. Deixa agora ficar com a minha família. As meninas tudo acordaram. Vamos lá agora para ver o que vai rolar. Beijo no coração, pessoal. Até a próxima. Eu vou deixar essa live gravada aí para você degustar um pouco e depois eu vou apagá-la. Valeu? Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.